estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. E hoje nós estamos na aula 2 de redação e vamos tratar hoje sobre o desenvolvimento, certo? Então acompanha comigo essa aula, não sai daqui porque com certeza vocês vão aprender demais, é muito conhecimento. Vamos lá? Aula 2. Como você vai escrever o seu desenvolvimento? O que é escrever no desenvolvimento? Então, vamos lá. Depois de você ter feito a introdução, nós usaremos 2 parágrafos seguintes para o desenvolvimento. São nesses parágrafos que você argumentará sobre os problemas apresentados na introdução. Neles, você fundamentará a sua tese por meio de provas que fortaleçam as ideias já expressas no parágrafo inicial. Sendo assim, os desenvolvimentos representam o espaço que você tem para comprovar a sua tese sobre o tema. Nesses parágrafos, você mostrará seu poder argumentativo ao comprovar pela competência 3, que é capaz de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo do desenvolvimento? Lembra que lá na introdução você colocou 2 argumentos? 2 teses? Então, lá você apenas citou. E no desenvolvimento você vai argumentar, você vai defender por que de fato essa tese, ela, por exemplo, deve ser executada, ou por que essa tese ela é válida. Então, esse é o objetivo do desenvolvimento, certo? Professora, tem uma estrutura para fazer isso? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Qual a estrutura física do texto, né, desse desenvolvimento? Geralmente, os desenvolvimentos de redação nota 1000 têm 2 parágrafos. Parágrafos entre 5 a 8 linhas e tem 3 a 5 períodos. Qual é o objetivo do desenvolvimento? Tem o objetivo de apresentar os argumentos e opiniões de peso, citações, contra-argumentos e exemplos que defendam o ponto de vista apresentado na tese. Então, só para recapitular, se você, por exemplo, fazer um texto com mais ou menos umas 25 linhas, então dá para fazer ali o seu desenvolvimento com umas 8 linhas, cada um com 8 linhas, 7, enfim. Mas se você é um aluno focado, você é um estudante que quer tirar nota 1000 mesmo, né? Você está empenhado, toda semana você faz a sua redação, dá para um professor revisar, entrega para um professor revisar e entregar a sua nota. Então, geralmente, pessoal, esses desenvolvimentos de redação nota 1000 têm entre 8 e 10 linhas. Podem ficar à vontade e analisar as redações do ano passado ou de 2021, anos anteriores. É essa margem de quantidade de linhas, entre 8 e 10 linhas, certo? Porque é uma quantidade que você consegue ali defender o seu ponto de vista de forma bem assertiva. Certinho? Vamos continuar. Aqui nós temos um exemplo, a estética de um desenvolvimento, né? Só para deixar claro para vocês, aqui são 2 desenvolvimentos. E aqui nós temos como que eu vou fazer esse desenvolvimento. A primeira coisa é você analisar a frase temática. Você vai analisar a frase temática e vai ver o que é possível de escrever, quais são as teses. Porque lembra que o desenvolvimento, ele é feito ligado à tese que você fez lá na introdução. Os principais modelos de desenvolvimento são os de causa e consequência. Então, por exemplo, você escreveu lá sobre o tema os desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado relacionado à mulher. Por exemplo, você fez sobre isso. Então, qual é a causa? Por que na maioria das vezes a mulher é quem faz esse papel, esse trabalho? Por que não o homem? Então, pense qual é a causa e qual é a consequência. Então, é uma estratégia. Outra estratégia é a questão da comparação e da analogia, né? Se você vai
colocar ali teses que se assemelham que tem a ver com o tema, né? Você faz ali uma analogia, faz uma comparação com algo que é real. Para fazer a escolha de qual modelo usar, porque são várias opções, por exemplo, vocês podem colocar duas causas, por exemplo, né? Então, como que eu faço essas escolhas? Para fazer a escolha de qual modelo usar, você precisa observar as palavras-chave do tema. Nelas, encontrará a indicação do caminho que sua argumentação deve seguir. Por exemplo, se no tema aparece a palavra efeitos, você se perguntará, quais são os efeitos? Você trabalhará com as consequências do tema. Mas, por exemplo, se aparecer a palavra desafios, eu coloquei aqui as palavras principais, que mais aparecem nas frases temáticas. Se aparecer a palavra desafios, você vai se perguntar, por que um desafio? Você trabalhará com as causas do tema. Se aparecer, por exemplo, a palavra democratização, isso aqui é bom deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo. Gente, nem sempre na frase temática vai vir com esse teor negativo. Por exemplo, impactos, desafios, já dá uma ideia de negatividade, né? Então, algumas vezes pode aparecer, por exemplo, a palavra democratização. O que é democratizar? É dar acesso a todos. E se lá na frase temática vier com essa ideia positiva, mesmo assim você vai ter que problematizar. Exemplo, vamos voltar à tela e vou deixar bem claro para vocês. Vamos lá. Democratização. Você se perguntará, por que não há democratização? Você trabalhará com as causas do tema. Então, por exemplo, do ano de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Porque se fala sobre cinema no Brasil, nós vamos tratar o quê? Por que não há democratização? Por que nem todas as pessoas têm acesso ao cinema no Brasil? Então, é mais ou menos essa ideia. Outra palavra muito comum nas frases temáticas, impactos. Você se perguntará quais os impactos? Você trabalhará com as consequências do tema. Após observar as palavras-chave do tema, você estará apto a argumentar, defender sua tese, seu ponto de vista em relação ao tema. Certo, pessoal? Então, dia do Enem, ou melhor, nem dia do Enem, no dia que a professora passar ali um tema para você fazer na sua sala de aula, na escola, ou você que está assistindo, que é aluno egresso, você quer fazer uma redação, o que você faz primeiro? Você vai ler a frase temática, leia a frase temática. Depois, você vai lá para os textos motivadores, porque toda proposta de redação, ela vai ter textos motivadores, né? Por que é importante ler os textos motivadores? Porque eles vão te direcionar, eles vão deixar claro para vocês qual é o caminho que o corretor quer que você escreva. Então, leu a frase temática, leu os textos motivadores. Terminou de ler os textos motivadores? Volta lá para a frase temática e circula as palavras-chave, as palavras principais. Dentro do corpo do texto de vocês, tem que colocar essas palavrinhas. Não deixe de colocar elas. Por quê? Porque você está deixando claro para o corretor. Eu estou falando sobre o tema, eu não estou tangenciando, eu não estou fugindo do tema. E a mesma coisa tem que acontecer no desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Lembre-se, o tema precisa ser problematizado e aí você vai utilizar as palavras de juízo de valor. Lembra que as palavras de juízo de valor que nós trabalhamos lá na introdução são as mesmas palavrinhas, né? É importante escrever elas ao longo de todo o texto, porque elas vão dizer que essa opinião ela é crítica, vocês vão fazer um julgamento a respeito desse tema. Então, quais são as palavras? As mesmas que foi demonstrado lá na parte da introdução. Então, se você fala que algo é nocivo à sociedade, né, é opinião. Se você fala que o 19 aqui, o tópico 19, a palavra 19, inércia, né? Inércia estatal, inércia humana, não é aquela inércia lá da física, não. É aquela inércia de você estar parado
em frente a um problema e não fazer nada, tá ali parado, né? Tá estilo ali, Martinho da Vila, não sei se é Martinho da Vila, se é o pagodeiro que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é essa daí, na verdade, né? Essa é a inércia humana, você está, do jeito que a banda tocar, você vai dançando ali. É isso que é a inércia humana ou a inércia governamental, você fechar os olhos para o problema que está à sua frente. Grave. Só o fato de você falar que aquele problema é grave, esse grave já indica opinião. Então, escreva ao longo de todo o texto. Nesse espaço, você também pode dar voz às visões opostas sobre o assunto. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui. E lembre-se de desenvolver uma ideia diferente para cada parágrafo. Por quê? Para não ficar repetindo ideias, porque senão, lá na competência 3, a sua pontuação ela pode cair. Mas, como conseguir fazer isso na prática? O primeiro passo é lembrar a tese ou o objetivo que você criou na introdução. Então, você vai fazer um tópico frasal afirmando a sua tese 1, por exemplo. Então, você deve desmembrar esse objetivo em 2. Um para o primeiro parágrafo de desenvolvimento e outro para o segundo. Qual a estrutura do desenvolvimento? Lembra que lá na introdução teve 3 partes? Aqui no desenvolvimento, você vai dividir o desenvolvimento em 4 partes, que é, primeiro período. A primeira, quando você começa a escrever, o que você faz? Faz um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É uma frase, uma pequena frase, pode ser 1 ou 2 linhas sobre aquela tese. Você vai afirmar algo sobre aquela tese. Segundo período, você vai trazer um repertório sociocultural. No terceiro período, você vai fazer a explicação e ou exemplificação. Algumas redações, o desenvolvimento apresenta 5 períodos. Por que eles apresentam 5 períodos? Porque elas apresentam 5 períodos? Porque essas pessoas elas fazem um período para explicação e outro período para exemplificação. Mas se você deixar isso claro, no terceiro período já também está suficiente, mas fica muito ao seu critério. No quarto período, nós temos o fechamento. Então, ficou claro, gente, essa parte para vocês? Eu vou começar com um tópico frasal. Afirmo algo sobre a minha tese 1, por exemplo. Depois, eu trago um repertório sociocultural que vai me ajudar a defender essa tese. Depois, eu explico e ou exemplifico esse repertório associando com a minha tese e, por fim, eu faço um fechamento, que é uma espécie de conclusão daquele parágrafo. Vamos ver como é que fica na prática? Vamos lá. Tópico frasal, o que é? É o primeiro elemento do parágrafo que deve ser uma afirmação do seu objetivo. Repertório sociocultural. Em seguida, apresente o seu repertório sociocultural de forma que faça conexão com o tópico frasal, citando, por exemplo, um livro, um filme, um argumento de autoridade, um estudo, uma música. Inclusive, já teve redação nota 1000 citando música, por exemplo, né? Porque tem muitas músicas que trazem um contexto histórico, então é importante, né, utilizá-las. Explicação e exemplificação, isso aqui é extremamente importante, não pode deixar de ser feito. É nesse momento que você pode explicar o repertório de maneira a enriquecer sua tese. Também é importante dar exemplos para favorecer a sua argumentação. Outro cuidado importante é em relação aos exemplos. Eles devem ser bastante representativos para situar o leitor e estabelecer a comunicação. Imagine que seus exemplos são uma espécie de pontos luminosos no texto. Eles devem ser claros bastante para dar ainda mais legitimidade aos seus argumentos dentro da estrutura da redação. E, por fim, o fechamento. É importante concluir o parágrafo e mostrar como a explicação
e os exemplos fizeram você encontrar seu objetivo. Então, esses são os 4 elementos do desenvolvimento. Lembrando, pessoal, que essa estrutura é baseada nas redações que tiveram nota 1000. As redações nota 1000, elas seguem essa estrutura. E se você seguir também essa estrutura, com certeza você vai tirar 900 mais ou até mesmo 1000. Tipos de repertórios socioculturais são os mesmos das introduções: citação direta, citação indireta, contexto histórico, definição de um conceito, alusão cultural, argumento de autoridade, né? Então, vocês podem utilizar todos esses tipos de repertórios socioculturais para enriquecer ali o seu texto. Desenvolvimento. Vamos ver aqui, analisar este desenvolvimento. Dessa forma é o quê? Um conectivo. Pessoal, desde lá, com exceção do seu primeiro período, lá da introdução, os demais pontuou conectivo. Pontuou conectivo. Sempre você vai colocar algo que ligue os períodos e ligue os parágrafos. Isso vai ajudar a dar ponto lá na competência 4, que inclusive é a competência mais fácil de você gabaritar. Então, não tem erro. Pontuou, coloque ali um conectivo. Vamos lá. Dessa maneira, em primeiro plano, outro conectivo, é preciso atentar para o descaso estatal. Isso aqui é justamente a tese, né, da Maria Luísa, é o descaso estatal. Em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Então, o que ela fez? Afirmou algo sobre a tese 1. Então, nós temos um tópico frasal. Segundo John Locke, se ela falou John Locke, é o quê? Um repertório sociocultural. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis, que inclusive é uma citação direta. Veja que está entre aspas. Se está entre aspas, é porque ela lembra do jeito que John Locke falou. Então, nós temos um repertório sociocultural. Ponto E, depois do ponto vem um conectivo. No entanto, se eu quisesse substituir o no entanto por outro conectivo, quais seriam? Você poderia colocar ali entretanto, poderia colocar todavia, né? Alguns mais rebuscados, não obstante, até mesmo mas, né? Então, você pode utilizar qualquer um que tenha o mesmo valor. No entanto, a inércia governamental relacionada a tais pessoas não cumprem com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional deste setor, como a desvalorização salarial. Então, o que ela fez aqui, a Maria Luísa? Ela explicou e exemplificou esse repertório associado com a tese dela. Agora, nós vamos para o fechamento. Ela, depois do ponto, ela colocou isso. Isso é o quê? Novamente, um conectivo, é um pronome demonstrativo que está se referindo a algo que eu disse anteriormente. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Então, nós temos aqui um fechamento. Gente, não tem dúvidas, não tem mistério, redação não é um bicho de 7 cabeças. Tem aí uma estrutura para você seguir. Desenvolvimento. Ao longo de todo o parágrafo, conectivo, pontuou conectivo. Estrutura, tópico frasal, repertório sociocultural. Colocou o repertório? Próximo período eu vou explicar ou exemplificar esse repertório associando com a minha tese. Terminou de explicar e exemplificar? Fechamento. Simples, certo? Vamos continuar. Lacrou. Desenvolvimento 2. Aí nós temos aqui um conectivo, né? A Maria Luísa, ainda a redação dela, ela colocou o conectivo além disso. Inclusive, vocês receberam aí, né, a apostila que trata sobre a redação, né, a apostila aí do Enem, da redação, segundo ciclo, que dá todas as dicas de conectivo, do primeiro parágrafo, do desenvolvimento, segundo parágrafo, do desenvolvimento. Ah, se eu não quisesse colocar além disso, eu colocaria qual outro, professora? Outro sim, né, ademais, pode ser utilizado. Além disso, né, além da outra tese,
A influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. O que é isso, professora? Um tópico frasal. Ela afirmou algo sobre a tese 2, que é a questão da influência dos meios digitais. Para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, o estado atual das coisas é sempre penoso. Nós temos o quê? Um repertório sociocultural. Essa conjuntura conectivo. Essa conjuntura o quê? Se ela fala essa, é porque está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres que exercem o trabalho do cuidado doméstico, uma vez que ela auxilia o fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Né? Nós temos aqui o quê? Uma explicação, né? Isso ocasionou o silenciamento da população feminina. Ela vai exemplificar, enraizando a lógica do patriarcado da sociedade. Então, novamente, ela coloca o conectivo, né? Pontuou o conectivo. Novamente, ela dá aí continuidade a essa explicação e exemplificação. Diante do exposto, esse conectivo já dá a ideia de conclusão. Se eu pudesse substituir, substituiria por logo, portanto, né? Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área do cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua obrigação. Então, ela faz um fechamento. Então, queridos, é isso. Espero que a parte do desenvolvimento, essa microestrutura do desenvolvimento tenha ficado claro para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.